O despertador traiu Helena Viktorovna na pior hora possível. Quando seu alarme estridente deveria ter rasgado o silêncio matinal do apartamento, o aparelho decidiu simplesmente ignorar seu dever. Ela abriu os olhos e ficou paralisada, observando o raio de sol que invadia o quarto pela fresta entre as cortinas, iluminando o ambiente com uma claridade quase insolente para uma segunda-feira. Danilo, você já acordou? Gritou, jogando o cobertor para o lado e tateando em busca das chinelas. O silêncio foi a única resposta. Ao pegar o celular, o coração deu um salto. 8h15. Seu mundo meticulosamente organizado, onde cada minuto tinha um propósito, começava a desmoronar. Aquele despertador, companheiro fiel por 7 anos, o mesmo que trouxera da casa dos pais após a morte do pai, escolheu justamente aquele dia para falhar. Danilo, acordamos tarde, exclamou, irrompindo no quarto do filho, que ainda dormia com o rosto afundado no travesseiro. Os próximos 15 minutos se transformaram em um turbilhão de ações desordenadas. Helena corria entre o banheiro e a cozinha, abotoando a blusa enquanto preparava o chá na garrafa térmica e verificava o conteúdo da bolsa. O filho, ainda sonolento, engolia um sanduíche e tomava leite diretamente da caixa. Direto da caixa? Sério? Reprovou ela, balançando a cabeça. Mas você sempre diz. Tempo é dinheiro, mãe, murmurou Danilo, com a boca cheia. Lave o copo, não esqueça as chaves, coloque o gorro, não está mais no verão. Disparava Helena, empurrando o filho para fora de casa. Antes de sair, deu uma última olhada no apartamento, conferindo se o ferro, o gás e as luzes estavam desligados. Pegou a pasta com as redações dos alunos do 9º ano, que aguardavam correção havia 3 dias. Ao fechar a porta, desceu as escadas apressadamente. O elevador, como de costume, estava no 9º andar. Seu quarto andar era baixo demais para esperar, mas alto o suficiente para deixá-la sem fôlego. O ar frio da manhã queimou seu rosto. Helena fechou os olhos por um instante, olhou o relógio e disparou. Danilo já havia dobrado a esquina. Sua escola ficava a apenas 5 minutos a pé. Ela, no entanto, precisava chegar ao outro lado do bairro, até a escola 15, onde lecionava russo e literatura. A parada de ônibus apareceu à frente. Helena acelerou o passo, mas, no mesmo instante, seu ônibus de sempre passou por ela sem reduzir a velocidade. Através dos vidros escurecidos, dava para ver a lotação máxima. Mas que coisa! Suspirou, parando para recuperar o fôlego. O vento outonal agitava as abas de seu casaco, enquanto folhas amarelas dançavam ao redor de seus pés, como se zombassem de sua pressa. A primeira aula começava às 9 horas e chegar atrasada seria um desrespeito à sua própria reputação de professora experiente. O próximo ônibus só chegaria dali a 20 minutos, mas, para sua surpresa, um ônibus da linha 12, que ela nunca usava, surgiu na curva. Sem hesitar, Helena acenou e o veículo parou. Dentro, para sua surpresa, havia vários assentos vagos. Ela se sentou junto à janela e solitou um suspiro de alívio. Talvez o dia ainda pudesse ser salvo. Tirou o celular da bolsa para avisar a coordenação sobre o possível atraso, mas seu olhar foi capturado pela paisagem do lado de fora. A linha 12 seguia por ruas desconhecidas, passando por antigos prédios de 5 andares, semelhantes àqueles onde ela cresceu. Morava naquele bairro há 20 anos e nunca havia visto aquelas vielas. A curiosidade a dominou. Tão absorvida estava na observação daqueles lugares novos que não percebeu quando o ônibus engasgou, tossiu e parou no meio do caminho. Senhores passageiros, chegamos, anunciou o motorista, um homem de barba espessa e cabelos grisalhos. Problema técnico. Não adianta esperar. Melhor seguir a pé ou pegar outro transporte. Helena desceu e olhou ao redor. Estavam perto do antigo Parque Gorky, onde antigamente havia uma pista de dança, um cine ao ar livre e brinquedos para crianças. Agora, o local estava abandonado, cedendo espaço para shoppings e condomínios modernos. Ela não visitava aquele lugar havia 5 anos, ou talvez mais. Fez um cálculo rápido. Se atravessasse o parque em linha reta, ainda chegaria a tempo. Seguiu decidida pela alameda principal. O parque a recebeu com uma quietude fresca. Luminárias de ferro envelhecido, bancos soviéticos de madeira gastos pelo tempo, caminhos de asfalto rachado onde a grama teimava em brotar, e um cheiro peculiar, de folhas secas, terra úmida e um toque amargo. Passou por uma fonte seca, uma enorme bacia de concreto que já abrigara a estátua de um pioneiro com uma corneta. Agora estava cheia de folhas amarelas e lixo. Helena lembrou-se dos tempos de escola, quando corria até ali com os colegas, atirando moedas na água e se molhando nos dias quentes de maio. Seu devaneio foi interrompido pelo toque do celular.
Tentou pegá-lo enquanto segurava a pasta com as redações, mas a alça cedeu, e os cadernos se espalharam pelo chão. Helena praguejou baixinho e ajoelhou-se, tentando juntar as folhas que o vento já começava a levar. Posso ajudar? Uma voz masculina soou acima dela. Levantou os olhos e viu um homem alto, de jaqueta azul escura, ao lado de um cachorro ruivo que a observava com uma calma filosófica. Obrigada começou a dizer, mas se calou. Havia algo familiar naquele rosto, naquele olhar atento de olhos cinzentos, naquela pequena ruguinha entre as sobrancelhas. O homem ajoelhou-se ao seu lado e começou a recolher os cadernos, tirando delicadamente as folhas que caíram sobre eles. Redação? Perguntou-o olhando a capa. A imagem de São Petersburgo em Crime e Castigo. Clássico. Sim, 9º ano, respondeu Helena, examinando-o com atenção. Desculpe, nós nos conhecemos? Ele levantou os olhos e sorriu, de forma franca e quase juvenil. Lena Morozova. Por um instante ficou imóvel. Turma de 2005, Escola 43. Helena sentiu atordoada, revirando a memória em busca daqueles rostos do passado. Alexei Volkov. Arriscou. O mesmo riu ele, entregando-lhe o último caderno. Que reencontro! 20 anos ou mais. O tempo parece ter voltado. Alexei morava ali perto havia 1 ano, em um apartamento na rua Leningrado, apontando para os prédios novos além do parque. Helena, por sua vez, nunca havia saído do bairro após a faculdade. Dou aula na escola 15. Russo e literatura. Sempre soube que você seria professora, comentou ele, sorrindo. Lembra como ajudava todo mundo com as redações? Helena retribuiu o sorriso, recordando as noites em que escrevia rascunhos para metade da classe antes das provas, o medo de serem descobertos e a alegria quando todos tiravam boas notas. E você? Perguntou, de repente interessada. Sou engenheiro ambiental. Trabalho em um escritório de arquitetura, respondeu. Tento deixar a cidade um pouco mais verde. Acariciou o cachorro. Este é Rex, do vizinho. Estou só passeando com ele. Rex abanou o rabo de forma amigável. Naquele momento, o celular de Helena vibrou novamente. Preciso correr, ela se apressou, olhando para a tela. Já estou atrasada. Alexei, sem hesitar, ofereceu. Vou te acompanhar até a saída do parque. Acabaram de abrir um novo caminho por ali, dá para encurtar o trajeto. Eles seguiram por uma alameda lateral, conversando sobre o parque, sobre o bairro, sobre como tudo havia mudado ao longo dos anos. Helena percebeu, quase com surpresa, que há muito não tinha uma conversa assim, sem pressa, sem falar de trabalho ou de problemas cotidianos, apenas sobre a vida, sobre o que estava ao redor, sobre o que tinha sido um dia. Aqui é a saída, disse Alexei, parando junto aos novos portões de ferro forjado. É só seguir reto e depois de um quarteirão virar à direita. Você vai ver a escola. Obrigada, disse Helena, sincera. Pelas cadernetas e pela companhia. Um silêncio desconfortável pairou no ar por um instante. 20 anos eram muito ou pouco? Tempo suficiente para se tornarem pessoas completamente diferentes, mas não o bastante para apagar aquela atmosfera única da juventude que um dia os havia unido. Vamos trocar telefone, propôs Helena, surpreendendo a si mesma. Só por precaução. Afinal, agora somos praticamente vizinhos. Anotaram os números um do outro, e ela se apressou em direção à escola. Já a alguns passos de distância, olhou para trás. Alexei ainda estava parado junto aos portões, acompanhando-a com o olhar. Ao seu lado, Rex observava com calma filosófica os corvos que passavam voando. Que coisa, o Lyosha Volkov, pensou Helena, caminhando pela rua. Era estranho como os caminhos às vezes se entrelaçavam. Um despertador que não tocou, um atraso, um ônibus errado, um imprevisto. Uma cadeia de coincidências que a havia levado até aquele reencontro. Lembrou-se de como, no ensino médio, espiava de relance sua figura alta no fundo da sala. De como certa vez encontrou uma margarida seca entre as páginas do livro de álgebra. De como, na formatura, quis se aproximar, mas não teve coragem. A escola apareceu à frente, e ela acelerou o passo. Uma sensação estranha de calor se espalhava por dentro, e pela primeira vez em muito tempo, desejou que aquele dia durasse um pouco mais. O corredor escolar encheu-se do burburinho das vozes dos pais. A porta da sala de aula de língua portuguesa e literatura estava escancarada, e dela escapava o cheiro de giz, livros antigos e aquela atmosfera escolar inconfundível, que não se confundia com nada mais. Helena Viktorovna estava junto ao quadro, organizando sobre a mesa do professor as cópias do plano para a reunião de pais. Quinta-feira, última semana de setembro. O momento tradicional da primeira reunião do ano letivo. Ela sentia uma mistura de emoções.
Por um lado, já conhecia seus alunos do 9º ano havia algum tempo. Por outro, naquele ano, eles enfrentariam o primeiro grande desafio, os exames, cujos resultados determinariam seus próximos passos. Alguns seguiriam para o ensino médio, outros para cursos técnicos. Em sua mente passavam os rostos dos estudantes, seus pontos fortes e fracos, as dificuldades com as quais teria de lidar. Os pais entraram em pequenos grupos, sentando-se nas carteiras de seus filhos. Alguns se mexiam, desconfortáveis, nos bancos minúsculos, outros passavam a mão pela tampa riscada das carteiras, como se tivessem voltado no tempo. Helena observava-os de relance, associando mentalmente cada um aos alunos. Ali estava Nina Mikhailovna, mãe de Kostya Trushin, sempre preocupada com um olhar apagado. Lá, Sergei Arkadievich, pai solteiro dos gêmeos Saveliel, impecável em seu terno, apesar de trabalhar como mecânico. E então Helena congelou, incrédula. Na porta da sala estava Alexei Volkov, o mesmo Lyosha de seu passado escolar, aquele que havia reencontrado uma semana antes no parque. Por um segundo, seus olhares se cruzaram, e ele sorriu, constrangido, com um leve aceno de cabeça. O que ele está fazendo aqui? Passou pela mente dela. Não podia ser. Foi quando lembrou. Kira Volkova, a menina quieta da turma 9B que sempre se sentava na última carteira, junto à janela. Suas redações eram impecáveis na estrutura, mas sempre um pouco sem vida, como se escrevesse o que esperavam dela, e não o que realmente sentia. Kira nunca levantava a mão, mas sempre sabia a resposta quando perguntada. Alexei avançou pela sala e sentou-se em uma carteira junto à parede. Helena notou como algumas mães solteiras o observaram com um olhar avaliador. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos inadequados para aquele momento e iniciou a reunião. Boa noite, senhores pais. É um prazer recebê-los hoje. Sua voz soava firme e profissional. Anos de prática docente faziam efeito. Este ano, temos pela frente uma tarefa importante. Nos 40 minutos seguintes, ela falou sobre os exames que se aproximavam, a preparação necessária, os critérios de avaliação. Respondeu às preocupações dos pais, acalmou os mais ansiosos, com delicadeza. Conduziu a conversa de volta ao foco sempre que alguém tentava desviá-la para queixas sobre o sistema educacional. De canto de olho, às vezes via Alexei. Ele ouvia com atenção, anotando algo em um pequeno bloco de notas. Não interrompia, não fazia perguntas, mas seu olhar concentrado deixava claro que nenhuma palavra lhe passava despercebida. Quanto à literatura, continuou Helena, este ano estudaremos obras consideradas o ápice da clássica russa. São textos complexos, mas fundamentais para compreender nossa cultura e história. Peço que apoiem seus filhos, que conversem com eles sobre o que leem. Após a apresentação principal, começaram as perguntas individuais. Os pais se aproximavam, um a um, da mesa da professora, enquanto os demais folheavam as provas corrigidas ou conversavam em voz baixa. Quando chegou a vez de Alexei, Helena sentiu um nervosismo incomum. Fazendo um esforço, forçou-se a sorrir para ele como faria com qualquer outro pai. Boa noite, Alexei Sergeyevich, começou formal. O senhor é pai da Kira. Sim, ele respondeu, sorrindo de volta. Que coincidência, não é? Sim, incrível, concordou ela, passando logo ao assunto. Kira é uma aluna muito capaz, com um excelente raciocínio analítico. Seus trabalhos são sempre bem estruturados e impecáveis. Mas, inclinando levemente a cabeça, Alexei perguntou, ouço um mas em sua voz. Helena não pôde evitar um sorriso diante de sua perspicácia. Mas eles são um pouco sem vida. Como se ela escrevesse o que acham que deve escrever, e não o que realmente sente ou pensa. Alexei assentiu lentamente e seu rosto de repente pareceu escurecer. Entendo. Em casa é a mesma coisa. Depois do divórcio ela interrompeu-se, claramente não preparado para discutir questões pessoais em uma sala lotada. Talvez pudéssemos conversar sobre isso com mais calma. Claro, concordou Helena prontamente. Quando todos forem embora, podemos ir para a sala dos professores. Os últimos pais saíram por volta das 7 da noite. Helena juntou seus papéis e convidou Alexei a segui-la. Lá está vazio agora. Podemos conversar tranquilamente. A sala dos professores os recebeu com seu silêncio habitual e o cheiro de café. Uma grande mesa de madeira coberta por pilhas de cadernos e livros, um sofá velho encostado na parede, armários repletos de documentos e alguns cactos na janela. O ambiente simples não mudava havia décadas. Café, ofereceu Helena, apontando para a chaleira antiga no canto. Aceito, respondeu Alexei. Sentaram-se no sofá, segurando xícaras de café solúvel. Do lado de fora, as sombras da noite se aprofundavam, e a luz amarela de uma luminária antiga iluminava a sala com um tom aconchegante.
A luz amarela da luminária criava um casulo aconchegante no canto da sala dos professores. Margarita, a mãe da Kira, e eu nos separamos há 2 anos, começou Alexei, olhando para o fundo da xícara. Uma história comum, trabalho, carreira, visões de vida diferentes. Em certo momento percebemos que vivíamos como vizinhos. Ele tomou um gole e continuou. Ela é arquiteta, talentosa. Recebeu uma proposta de Barcelona, um grande projeto com perspectivas. Enfim, eu não podia ir embora, e ela não podia recusar. Foi assim que terminou. E a Kira? Perguntou Helena em voz baixa. Kira ficou comigo. Foi escolha dela, embora a Rita não tenha insistido. Ele hesitou. Às vezes, tenho a impressão de que minha filha se sente culpada. Como se devesse algo à mãe ou a mim. Como se precisasse compensar. Sempre perfeita, sempre correta. Sem problemas, sem rebeldias adolescentes. É assustador, Len. Pela primeira vez, ele a chamou pelo diminutivo de infância, como nos tempos de escola. Aquela intimidade inesperada fez Helena estremecer. Entendo, disse ela, olhando para as próprias mãos. Eu também. Depois do divórcio, Dânia mudou. O pai o vê raramente só por videochamada. Mas um menino precisa do pai, especialmente nessa idade. Ela não planejava falar sobre sua vida, mas as palavras fluíram sozinhas, e de repente ficou mais leve. Falava com alguém que compreendia que havia passado por algo parecido. Sabe, disse Helena, voltando ao assunto de Kira, notei algo interessante. Corrigi uma redação dela semana passada e vi que ela escreve nos cantos do caderno, com uma letra minúscula, como se fosse só para si. E o que escreve? Alexei se animou. Poemas. Bom, ainda ingênuos, mas com sentimento verdadeiro, respondeu Helena, sorrindo ao lembrar dos versos. Algo sobre folhas de outono que não temem cair, porque é assim que aprendem a voar. Fiquei impressionada. Alexei balançou a cabeça, surpreso. Não sabia que ela escrevia poemas. Ela pouco divide comigo. É normal para a idade dela, disse Helena, com suavidade. Sabe, daqui a um mês teremos um concurso literário na escola. Acho que Kira deveria participar. Ela nunca aceitaria se apresentar em público, respondeu Alexei cético. Propõe a ela, insistiu Helena, sem saber de onde vinha aquela determinação em ajudar. Ou, talvez eu mesma converse com ela. Às vezes os adolescentes se abrem mais com um adulto que não seja os pais. Alexei olhou para ela com gratidão. Você sempre foi assim, Len. Sempre via nas pessoas o que elas mesmas não enxergavam. Helena corou com um elogio inesperado. Lá fora a noite havia se instalado de vez, e no vidro da janela refletiam-se seus rostos, banhados pela luz âmbar da lâmpada. Já é tarde, disse Alexei, olhando o relógio. Kira está sozinha em casa, com certeza já ligou preocupada. Saíram da escola para a noite fresca de outono. Sobre os telhados, estrelas miúdas se espalhavam, e no ar pairava um cheiro de fumaça, alguém queimara folhas secas. Eu a acompanho, ofereceu Alexei. Não precisa, moro perto, recusou Helena, balançando a cabeça. Melhor ir para sua filha. Despediram-se junto ao portão da escola. Helena observou sua silhueta alta até que ele desapareceu na curva da rua. Uma estranha sensação de calor se espalhava dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de compartilhar seu dia, seus pensamentos com alguém. Caminhava devagar, saboreando o silêncio da noite e seus próprios pensamentos. Ao chegar ao prédio, notou uma figura conhecida. No banco da entrada, Antonina Petrovna, a vizinha do primeiro andar, se embrulhava em um chale de penas já desgastado. Ao seu lado, uma gata malhada e magra, que a velha senhora alimentava havia meses. Helena Viktorovna, chamou Antonina Petrovna. Por que demorou tanto hoje? Reunião de pais, respondeu Helena, aproximando-se com um sorriso. A velha a observou com astúcia, sob a luz do poste. Mas por que está tão radiante? Olhos brilhando que nem estrelinhas. Reunião de pais, diz? Ou será que encontrou alguém especial? Helena não pôde evitar uma risada. Antonina Petrovna, ex-bibliotecária, era famosa por sua perspicácia. Diziam que ela adivinhava pelo rosto das pessoas qual livro lhes agradaria. Apenas um bom dia, respondeu Helena, mas não conseguiu conter o sorriso. Conheço esses bons dias, retrucou a idosa, acariciando a gata. Assim só brilha quem tem o coração se derretendo. Venha tomar chá comigo um dia, me conte tudo. Helena subiu para seu apartamento com o coração leve. Dânia já dormia, deixando um bilhete na mesa. Mãe, tem sopa no frigorífico, é só esquentar. E verifica meu projeto de informática, está na área de trabalho. Ela aqueceu a sopa, sentou-se ao computador do filho e, sem querer, imaginou Alexei fazendo o mesmo, sentado à mesa da cozinha, comendo algo requentado, pensando em como ajudar a filha a se abrir, a ser mais feliz.
Pela janela, a lua redonda de outono espiava. E Helena pensou de repente que aquela mesma lua agora brilhava também na janela de Alexei. Um pensamento inesperado que a aqueceu ainda mais. O pátio da escola acordava com os primeiros raios de sol. Os velhos bordos plantados nos anos 1970 reluziam dourados na luz da manhã. Sob suas copas, os bancos de madeira, escurecidos pelo tempo, guardavam as marcas de gerações de alunos, nomes e declarações de amor entalhados a canivete. Junto ao muro dos fundos apertava-se a quadra esportiva, um pedaço de asfalto rachado, com tabelas de basquete descascadas e uma rede de vôlei pendurada como um lençol mal esticado. Helena parou junto à janela da sala dos professores, detendo o olhar naquela paisagem. Nos últimos anos, a prefeitura destinava verba apenas para reparos urgentes no interior do prédio. Para melhorias no pátio não sobrava dinheiro. Mesmo assim, aquele espaço gasto tinha algo de familiar, quase doméstico. Helena Viktorovna, já ouviu a novidade? Tamara Mikhailovna, a diretora pedagógica, entrou na sala, ajustando no nariz os óculos pesados. Qual novidade? Respondeu Helena distraída, ainda olhando pela janela. Vão começar uma obra aqui. Um centro infantil, bem onde ficam a quadra e essas árvores antigas. Na voz da diretora misturavam-se indignação e entusiasmo. Helena virou-se bruscamente. O quê? Quem autorizou? Tamara Mikhailovna retirou da pasta um folheto brilhante e o colocou sobre a mesa. Acabaram de trazer hoje. É um projeto da prefeitura com um investidor privado. Imagina! Um prédio de 2 andares, fachada de vidro, salas para oficinas, laboratório de informática, auditório. Ela folheava a brochura, enumerando as maravilhas. Helena pegou o material. Na capa, uma imagem renderizada de um edifício moderno, com janelas panorâmicas e a inscrição: Centro Infantil Constelação, novas oportunidades para uma nova geração. Dentro, mais imagens virtualizadas, interiores impecáveis, gráficos, plantas, depoimentos entusiastas de especialistas. E o pátio? A quadra? As árvores? Perguntou Helena, virando as páginas em busca de respostas. Bem, parte da área será construída, parte será reformada. Dizem que vão instalar equipamentos esportivos modernos no lugar desses que estão caindo aos pedaços, explicou Tamara Mikhailovna. E as árvores? Insistiu Helena. A diretora desviou o olhar. Claro que terão de ser removidas. Mas prometem plantar novas, jovens, bonitas que daqui a 20 anos estarão do tamanho que essas têm hoje, completou Helena em pensamento. Ela voltou a olhar pela janela. Os bordos antigos com seus galhos retorcidos balançavam levemente ao vento da manhã. Aqueles bordos não eram apenas árvores. Faziam parte da história da escola. Sob suas copas, gerações de formandos posaram para fotos. Crianças do primeiro ano, com seus buquês de flores, sorriram tímidas no primeiro dia de aula. Não era só um pedaço de terra com árvores. Era um fragmento da infância de dezenas de alunos, um lugar onde memórias se entrelaçavam aos galhos como as folhas no outono. Quando será a audiência pública? Perguntou Helena, devolvendo a brochura. 2 semanas depois, no gabinete da prefeitura, Tamara Mikhailovna apenas deu de ombros. Você sabe como são essas coisas, Helena Viktorovna. É só formalidade. A decisão já está tomada. Formalidade. A palavra ecoou na mente de Helena como um sino fúnebre. Quantas vezes ela a ouvirá nos últimos anos? Sempre com o mesmo significado, sua opinião não importa. Tudo já foi decidido nas costas de vocês. Restou apenas aceitar. Após as aulas, reuniu os membros mais ativos do Conselho de Pais em sua sala. Vieram os de sempre. Maria Ivanovna, mãe da excelente aluna Sveta, Igor Pavlovich, pai de Dima, o jogador de basquete, e mais alguns. Todos com olhares determinados. Precisamos agir rápido, disse Helena, mostrando-lhes a brochura. Sim, um novo centro esportivo é bom, mas por que destruir o que já existe? Por que não construí-lo ao lado? Ouvi dizer que haverá aulas pagas, comentou Maria Ivanovna, cruzando os braços. Ou seja, perderemos uma área gratuita para os filhos e ganharemos cursos caros no lugar. O basquete salvou meu Dima, resmungou Igor Pavlovich, o rosto sombrio. Ele era um garoto franzino, quase um palito. Hoje está quase com 2 metros de altura. E agora, onde vai treinar? Nas ruas? Nas escadarias dos prédios? Helena pegou uma folha de papel. Vamos redigir uma carta. Recolher assinaturas de pais e alunos. E iremos todos à audiência pública. Se formos em grupo, terão que nos ouvir. Nos dias seguintes, a escola ferveu como uma colmeia. Helena colhia assinaturas, conversava com professores, tentava convencer os indiferentes. Até organizou um projeto com os alunos, a história do nosso pátio escolar.
As crianças entrevistaram ex-alunos, fotografaram as árvores, mapearam cada canto do terreno. Kiara Volkova, para surpresa de Helena, ofereceu-se para escrever um poema. Entregou 2 dias depois, curto, mas cortante, sobre árvores que haviam visto mais história do que qualquer livro didático. Preciso mostrar isso ao Alexei, pensou Helena, lembrando-se da conversa que tiveram sobre Kiara. Descou o número, mas caiu na caixa postal. Era estranho. Desde a reunião de pais não vira mais, embora muitas vezes o procurasse, sem querer, entre os rostos na saída da escola. No sábado decidiu ir até o local da futura obra. No painel informativo deveriam estar afixados os documentos oficiais do projeto, e ela queria fotografá-los para seu dossiê. O dia estava frio, mas ensolarado. Helena caminhava ao longo do muro da escola, enrolada em um cachecol. Além dos portões, no canto do pátio já havia um barraco de obra. Ao lado, o painel com a maquete do novo centro. Parou a alguns passos quando reconheceu uma silhueta familiar diante das plantas. Alexei explicava algo a um homem de capacete, apontando para o projeto. O coração de Helena deu um salto. Ficou imóvel, incrédula. Será que Alexei estava envolvido naquela construção? No projeto que destruiria o pátio da escola? O operário afastou-se, deixando Alexei sozinho. Ele estava de costas, fazendo anotações em um caderno. Helena aproximou-se, ainda hesitante em falar, mas ele percebeu sua presença e virou-se. Lena, disse, surpreso. O que você faz aqui? Eu é que deveria perguntar, respondeu ela, fria, indicando com a cabeça o painel com o logotipo do escritório de arquitetura onde, segundo lembrava, Alexei trabalhava. Por um instante, seu rosto revelou confusão, depois compreensão. Você fala do projeto do centro? Ele sorriu. Sim, faço parte da equipe. Mas não se preocupe, vai ficar ótimo. Não se preocupe, cortou Helena, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Então você é um dos que querem tirar das crianças o lugar delas. Derrubar árvores com meio século de vida, cimentar a quadra onde elas brincam. O sorriso desapareceu. Espere, você não entende. Entendo sim, retrucou ela, seca. Pensei que você realmente se importasse com as crianças. Com a Kiara. Mas afinal, calou-se procurando a palavra certa. Traidor. Não era justo, ela sabia. Mas a decepção, a sensação de ter sido enganada, eram fortes demais. Lena, escute, Alexei deu um passo à frente, mas ela recuou. Estou trabalhando em uma proposta alternativa, explicou, teimoso. Um projeto que preserve as árvores e a quadra. Estou tentando convencer a direção de que podemos construir o centro sem destruir o que já existe. Claro que vão te ouvir, ironizou Helena, amarga. Vão reformular tudo por causa de umas árvores velhas, por causa de crianças que não terão onde jogar basquete. Estou tentando de verdade, insistiu ele, abrindo o caderno. Olhe, podemos deslocar o prédio para perto do muro, reduzir o estacionamento, tornar o espaço mais compacto. Helena balançou a cabeça. De repente, uma tristeza profunda a invadiu. Sabe, Lyosha, melhor deixarmos pra lá. Você faz seu trabalho. Eu faço o meu. O seu é construir. O meu é educar crianças e defender o que é delas. Então nos veremos nas audiências públicas. De lados opostos. Virou-se e afastou-se sem dar-lhe chance de responder. Um nó apertava sua garganta, e o peito doía como se tivesse levado um soco. Aquela cena a atingira mais fundo do que ela imaginava. Como se Alexei, sem que percebesse, tivesse se tornado algo mais do que apenas o pai de uma aluna ou um antigo colega de classe. Em casa, Helena desempacotava as compras mecanicamente, tentando afastar os pensamentos sombrios. Danil estava no computador, digitando algo com concentração. Lançou um olhar à mãe, depois a observou com mais atenção. Mãe, por que você está tão triste? Perguntou, tirando os fones de ouvido. Helena esboçou um sorriso fraco. Mesmo na adolescência, com sua aparente indiferença, o filho sempre captava seu humor. Há problemas no trabalho, respondeu, evasiva. Querem construir algo no lugar do nosso pátio. Sei, assentiu Danil. Os caras falam disso. É uma ideia ruim, claro. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. E daí você brigou com aquele cara? Que cara? Perguntou, confusa. O pai da Kiara, explicou Danil como se fosse óbvio. Vocês não estudaram juntos? Ele apareceu na sua sala esses dias. Helena congelou, segurando um pacote de macarrão. Como você sabe disso? O filho deu de ombros. A Kiara falou. Estamos no mesmo grupo de tecnologia. Ela até que é legal, pra uma quietinha. Helena olhava para Danil atordoada. O mundo parecia encolher, e todos os caminhos por algum motivo levavam a Alexei Volkov. Mãe, se quiser, posso ajudar, ofereceu Danil de repente.
Tenho uma ideia para um projeto. Quadra escolar inteligente. Se a gente mostrar que dá para modernizar o espaço sem destruir, talvez eles desistam da construção. Helena aproximou-se e abraçou o filho, comovida de repente por sua iniciativa. Obrigada, meu filho. Vamos pensar nisso juntos. Mais tarde, ao sair para jogar o lixo, esbarrou com Antonina Petrovna no hall do prédio. A velhinha alimentava sua gata malhada, que lambia avidamente o pires de leite. Já estava te esperando, Viktorovna, resmungou Antonina Petrovna. Andas por aí com essa cara de enterro. O que foi que aconteceu? Antonina Petrovna havia se decepcionado com alguém, pelo menos era o que Helena imaginava. A velhinha hesitou, procurando as palavras certas, como se pesasse cada sílaba antes de soltá-las. Pensei que ele fosse diferente, murmurou, apertando os lábios finos. Mas no fim, é igual a todos os outros. Seus olhos miúdos se estreitaram, examinando Helena à luz fraca do poste. A gata, satisfeita com o leite, esfregava a cabeça nas pernas da dona, mas Antonina Petrovna parecia mais interessada na expressão abatida da professora. Não será aquele moço que te ajudou a juntar os cadernos no Parque Gorky, há uns tempos? Perguntou de repente com um tom que misturava curiosidade e uma pitada de malícia. Helena congelou. Como ela podia saber disso? De onde tirou essa ideia, Antonina Petrovna? Indagou surpresa. A velhinha soltou uma risada seca, quase um ronronar de contentamento. Na minha idade e minha cara, o único passatempo que resta é observar os outros, explicou, coçando a gata atrás da orelha com dedos nodosos. E quando se observa, enxerga coisas que os próprios envolvidos nem sempre veem. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. A gata ronronava mais alto, aproveitando os afagos. Às vezes a vida nos testa, Viktorovna continuou, agora com um tom mais sério. Nos dobra como o vento dobra uma árvore jovem. Não para quebrar, não. Para que as raízes afundem mais fundo na terra. Seus olhos, opacos pela idade, brilharam por um instante. Não enterre esse homem antes da hora. Pode ser que ele ainda te surpreenda. Helena permaneceu em silêncio. As palavras da velhinha ecoaram dentro dela como uma melodia familiar, mas a dor da decepção ainda era muito fresca, uma ferida aberta que latejava a cada lembrança. Despediu-se com um aceno de cabeça e subiu para o apartamento, mas as frases de Antonina Petrovna grudaram em sua mente como teias de aranha. Naquela noite, deitada na cama, revivia a conversa com Alexei sobre o projeto alternativo. Seria possível que ele tivesse falado a verdade? Valeria a pena dar-lhe uma chance de se explicar? Ou eram apenas desculpas para acalmá-la? Lembrou-se do diálogo na sala dos professores, da franqueza nos olhos dele, da preocupação genuína com a filha. Ter-se-ia enganado tanto a seu respeito? Ou a culpa era dela mesma, por ter permitido que ele entrasse tão rápido em sua vida, em seus pensamentos, sem as devidas precauções? Fechar os olhos não adiantou. O sono teimava em não vir. Do lado de fora, o vento sacudia os galhos do velho álamo, arranhando a vidraça como unhas longas. Cada rangido parecia repetir as palavras da velhinha, não enterre esse homem antes da hora. O dia seguinte amanheceu cinzento, com uma chuva fina que tamborilava no peitoril da janela, como dedos impacientes batendo em uma mesa. Helena acordou com o corpo pesado, arrastada para fora do sono pelo despertador. Olhou para o céu carregado e suspirou. As nuvens baixas engoliam qualquer vestígio de sol, como se o próprio dia tivesse desistido de nascer. Uma semana havia se passado desde o encontro com Alexei em frente à escola. Helena continuava recolhendo assinaturas contra a construção, mas agora o fazia por inércia, com um empenho mecânico que já não tinha o fogo dos primeiros dias. O entusiasmo inicial evaporara, deixando para trás um gosto amargo de desilusão. Tomou um chá forte, quase escuro como terra molhada, enquanto se preparava para o trabalho. Hoje tinha um compromisso com os jovens jornalistas, o clube escolar que orientava havia 3 anos. Os alunos preparavam uma matéria sobre a ameaça à área verde da escola, e ela revisou os materiais na pasta, documentos, fotografias, anotações. Tudo estava em ordem. Mamãe, estou saindo, vou me atrasar para a prova. Gritou Danil da entrada, já com a mochila nas costas. Não esquece que tenho a apresentação do projeto depois das aulas. A porta bateu, e o apartamento ficou em silêncio. Helena olhou para o relógio. Também estava na hora. Vestiu o casaco impermeável, conferiu a bolsa, chaves, documentos, a pasta com os materiais e saiu. A chuva havia ficado mais intensa. Abriu o guarda-chuva e apressou o passo em direção ao ponto de ônibus. No caminho, decidiu cortar pelo Parque Gorky. Um hábito que surgira depois daquele encontro casual com Alexei.
Toda vez que passava pela bancada onde conversaram, sem querer diminuir a velocidade, como se o corpo traidor ainda procurasse por ele entre as árvores. Mas nunca admitia isso para si mesma. O parque estava deserto. Até os donos de cães mais resistentes haviam se rendido à chuva. Folhas molhadas cobriam as trilhas como um tapete dourado e o vento, de quando em quando, arrancava mais algumas das copas, jogando-as no chão. Foi então que o telefone vibrou no bolso do casaco. Helena tentou segurar o guarda-chuva com uma mão e buscar o aparelho com a outra, mas os dedos úmidos falharam. O celular escorregou, caiu entre a folhagem úmida e desapareceu. Mas que coisa! Exclamou, ajoelhando-se na beira do caminho. Minutos se passaram enquanto revirava as folhas com as pontas dos dedos, mas o telefone parecia ter sido engolido pela terra. Depois de 5 minutos agachada sob a chuva, desistiu. Volto depois das aulas, murmurou, levantando-se com as calças molhadas e as mãos sujas. Agora está mais claro, vai ser mais fácil encontrar. Correu até a escola, atrasada e ensopada. O dia foi uma correria. 5 aulas seguidas, correção de provas, uma reunião com os professores de literatura para discutir a Olimpíada Distrital. Várias vezes, por reflexo, levou a mão ao bolso em busca do telefone, para checar a hora, uma mensagem, e a cada vez lembrava da perda com um misto de irritação e resignação. Deixou um bilhete na sala dos professores com seu número residencial, caso precisassem entrar em contato. Às 4 da tarde, quando começou a oficina de jornalismo, Helena sentia-se esgotada, como um limão espremido até a última gota. 6 alunos do ensino médio ocupavam a sala de literatura, todos voltados para a mesa onde ela se sentara. O objetivo do dia era discutir o material para uma edição especial do jornal escolar, dedicada à ameaça de construção no pátio. Entre eles estava Kira Volková, uma garota quieta, de olhos sempre baixos, mas cujas palavras ganhavam fogo quando escrevia. Foi ela que Helena escolheu como editora-chefe da matéria sobre o espaço da escola. Então, o que temos até agora? Perguntou, observando os rostos dos alunos. Eu consegui entrevistas com ex-alunos, começou Igor, o mais falante do grupo. Eles contaram umas histórias incríveis. Imagina, nos anos 90, foram eles mesmos que plantaram aquelas árvores. Todo mundo saía da aula para ajudar. E eu encontrei fotos no arquivo, acrescentou Sveta, abrindo uma pasta. Olhem, está aí a quadra de esportes em 1985. E esta aqui é uma cerimônia do 1º de maio, em 1979. Vejam como os bordos ainda eram pequenos. Os alunos se aglomeraram em torno das imagens, rindo das modas antigas, dos uniformes com aventais de renda. Helena sorriu ao ver o entusiasmo deles. E você, Kira? Perguntou, notando que a garota permanecia calada. O que preparou? Kira hesitou, mas depois estendeu algumas folhas manuscritas com letra cuidadosa. Escrevi um artigo, disse, quase num sussurro, sobre como as árvores guardam a memória de um lugar, e como não temos o direito de roubar essa memória das gerações futuras. Helena levou os papéis às mãos e começou a ler. O texto era surpreendentemente maduro, as ideias claras e cortantes como lâminas. Que pena que o pai dela não possa ler isso, pensou, com uma pontada inesperada de amargura. Foi quando bateram à porta. Tamara Mikhailovna, a diretora adjunta, apareceu no batente com um sorriso enigmático. Helena Viktorovna, você tem uma visita, anunciou. Diz que encontrou algo que você perdeu. O coração de Helena deu um salto. Na entrada, atrás de Tamara, estava Alexei, alto demais para o espaço estreito. Segurava em uma das mãos o telefone dela, dentro de um estojo encharcado. Boa tarde, cumprimentou os alunos com um aceno de cabeça, antes de se dirigir a Helena. Encontrei isto no parque debaixo de um banco. Foi sorte ter reconhecido pela foto de Danil na tela de bloqueio. Ela aceitou o aparelho automaticamente, sem saber o que responder. O silêncio se esticou desconfortável. Papai? Kira se levantou, visivelmente surpresa. O que você está fazendo aqui? Alexei sorriu para a filha, um sorriso que parecia genuíno, sem sombras. Cumprindo uma missão de boa vontade, respondeu. Aliás, não sabia que você participava do clube de jornalismo. Kira encolheu os ombros, constrangida. Não falei porque hesitou, mas depois completou com uma firmeza que não combinava com sua timidez habitual. Não tinha certeza de que conseguiria. Mas agora estou escrevendo um artigo de verdade. Sobre o pátio da escola e por que não podemos deixá-lo ser destruído. Um silêncio tomou conta da sala. Todos os olhos se voltaram para Alexei. Isso é muito interessante, disse ele depois de um momento. Sabe, adoraria ler o que você escreveu. Tamara Mikhailovna, que observava a cena com curiosidade mal disfarçada, interrompeu.
Alexei Sergeyevich, não é verdade que você é arquiteto? Daquele escritório que está projetando o centro comercial? Ele assentiu, lançando um rápido olhar para Helena. Talvez você pudesse nos contar um pouco sobre, começou a diretora, mas parou, como se percebesse que havia algo mais importante acontecendo ali. E se você contasse um pouco sobre o projeto para os jovens? Sugeriu a diretora com um tom profissional. Seria muito útil para o artigo deles. Alexei hesitou por um instante, depois assentiu. Com prazer. Só preciso mostrar algumas coisas. Vocês têm um projetor aqui? A hora seguinte passou como um borrão. Alexei desdobrou diante dos jovens jornalistas seu projeto alternativo, aquele mesmo sobre o qual havia falado com Helena na praça. Explicou os princípios da arquitetura verde, como integrar novas construções à paisagem existente sem destruí-la. Ali apontava ele na tela, preservávamos todos os bordos. O prédio os contornava, formando um tipo de átrio natural. E aqui a quadra esportiva que poderia ser modernizada sem precisar ser transferida. Os alunos ouviram em silêncio absoluto. Até Helena, apesar de sua desconfiança inicial, ficou impressionada. O projeto era realmente bem elaborado e respeitoso com o ambiente. E sua chefia aprovou essa versão? Perguntou ela quando a apresentação terminou. Ainda não, respondeu Alexei com franqueza. Mas se houver apoio da comunidade, eles não terão escolha. Ao final do clube, Kira demorou-se ao lado do pai. Pai, disse ela, surpreendendo com sua franqueza, e a Helena Viktorovna é a única que entende meus poemas. Ela disse que tenho talento. Quero que você ajude a defender o pátio da escola. Alexei abraçou a filha, comovido por sua sinceridade. Prometo que farei tudo o que puder, respondeu. Helena, que observava a cena, sentiu algo dentro dela amolecer. Talvez tivesse sido precipitada em seus julgamentos. 2 dias depois, a escola sediou uma feira de projetos técnicos. Daniel participou com sua quadra inteligente, um modelo equipado com sensores de movimento, painéis solares e materiais ecológicos. Alexei apareceu por acaso. Havia sido convidado como especialista em construção sustentável. Caminhando entre os estandes, parou diante de uma maquete que imediatamente chamou sua atenção. Uma combinação elegante de tecnologia moderna e elementos tradicionais do pátio escolar, exatamente o que ele havia imaginado ao trabalhar em seu próprio projeto. Ideia interessante, comentou, voltando-se para o adolescente ao lado da maquete. Foi você quem pensou nisso? Sim, confirmou o garoto. Me chamo Danil. Danil Morozov. Alexei estremeceu ao ouvir o sobrenome familiar e observou melhor o rosto do jovem. Sim, agora havia semelhança, os mesmos olhos atentos, o mesmo arco das sobrancelhas de Helena. Sou Alexei Sergeyevich, apresentou-se. Trabalho como arquiteto. Me conte mais sobre seu projeto. Danil animou-se. Explicou como os sensores de movimento economizavam energia, como os painéis solares alimentavam a iluminação, como era possível integrar tecnologias modernas sem destruir a paisagem natural. E o mais importante, continuou, é que dá para combinar o centro infantil com um tecnoparque. Veja aqui, a estrutura modular permite transformar o espaço conforme a necessidade. Alexei ouvia atônito. A ideia era tão fresca e ao mesmo tempo tão simples que ele se perguntava como não havia pensado nisso antes. Você sabe que está planejado construir um novo centro no lugar do pátio da escola? Indagou. Claro, assentiu Danil. Minha mãe está lutando contra isso. Ela acha que não dá para simplesmente destruir o que foi criado ao longo de anos. E você, o que acha? Danil deu de ombros. Acho que os adultos complicam. Ou construímos ou preservamos. Mas dá para fazer as duas coisas, apontou para a maquete. Estou mostrando como isso pode funcionar. Alexei olhou para o garoto com crescente admiração. As crianças enxergam soluções onde nós só vemos conflito, pensou. A feira estava terminando quando Helena entrou no salão, à procura do filho para parabenizá-lo. O projeto de Danil havia ficado em primeiro lugar em sua categoria. Ao vê-lo ao lado de Alexei, ela hesitou por um instante, mas depois se aproximou com determinação. Mamãe, exclamou Danil, estávamos discutindo com Alexei Sergeyevich como unir meu projeto com as ideias dele para o novo centro. Imagine, ele também quer preservar as árvores. Helena olhou para Alexei, e em seus olhos havia uma mistura de dúvida e esperança. Danil, você não poderia buscar seu diploma? Acho que deixou no estande, pediu ela. Quando o filho se afastou, Helena falou baixinho. Desculpe pelo nosso diálogo na obra. Não lhe dei chance de se explicar. E eu não disse logo que estava envolvido no projeto, respondeu Alexei. Então estamos quites. Olharam um para o outro, e a tensão foi se dissolvendo, dando lugar a algo quente e luminoso.
Sabe, disse Alexei, seu filho é um gênio. Essa ideia de unir o centro ao Tecnoparque era exatamente o que faltava no meu projeto. Saiu ao pai, sorriu Helena. Ele também era engenheiro, vivia inventando coisas. E a parte de escrever pegou de você, observou Alexei. Li a reportagem dele sobre a feira de robótica na Gazeta da escola. Muito bem escrita. Caminhavam pelo corredor, falando sobre os filhos, os projetos da escola. De repente, Alexei parou. Lena, lembra que você falou daquele concurso literário para Kira? É na semana que vem, confirmou ela. Por quê? Kira escreveu um poema. Ontem à noite me mostrou. Pela primeira vez em muito tempo conversamos de verdade. Sua voz tremia levemente. Ela disse que você é a única que entende seus poemas. E sabe, pela primeira vez, senti que estou conseguindo ser um bom pai. Helena tocou sua mão em silêncio. Um gesto que valia mais que palavras. E mais, continuou Alexei, tirando uma pasta debaixo do braço. Queria mostrar a você o projeto atualizado, incorporando as ideias do Danil. Acho que temos uma chance de convencer a direção. Eram seus desenhos do ecoprojeto, agora enriquecidos com os elementos da quadra inteligente de Danil. Integração, não confronto. Preservação, não destruição. Helena examinou os esboços, e seu rosto foi se iluminando. Via que Alexei pensava realmente nas crianças no futuro, em como tornar o mundo melhor, não nos lucros, nos prazos ou nos indicadores. É lindo, Lyosha, disse ela por fim. Acho que as crianças vão adorar. E a professora delas? Perguntou ele, sorrindo. A professora também, respondeu Helena, sentindo o rosto esquecer. Ficaram ali, no meio do corredor escolar, banhados pela luz suave do sol de outono que entrava pelas grandes janelas. Duas pessoas que uma cadeia inesperada de eventos havia reunido depois de 20 anos de separação. Dois pais unidos pela preocupação com seus filhos e com dezenas de outras crianças. Dois adultos que de repente voltaram a se sentir um pouco crianças, com a mesma capacidade de acreditar em milagres e de que no final, tudo daria certo. Os alunos haviam criado um tour virtual pelo terreno, onde cada árvore, cada banco contava sua própria história. Kira escreveu um ensaio comovente sobre a continuidade entre gerações e a memória do lugar, enquanto Danil aprimorou seu projeto de praça inteligente. O chefe do distrito, um homem de constituição robusta e olhar cansado, declarou aberta a sessão. Após as formalidades iniciais, a palavra foi concedida ao representante da construtora, que discorreu longamente, e com certo tédio, sobre perspectivas de desenvolvimento e soluções inovadoras. E agora daremos a palavra aos autores do projeto alternativo, anunciou o presidente. Alexei Sergeyevich Volkov e Helena Viktorovna Morozova. Alexei subiu à tribuna e começou a expor seu ecoprojeto, apoiando-se em slides e gráficos. Helena observava as reações da plateia, alguns ouviam com ceticismo estampado no rosto, outros anotavam, alguns assentiam com aprovação. Mas o mais importante, disse Alexei, encaminhando-se para o final de sua parte, é que este não é apenas um projeto para as crianças. É um projeto das próprias crianças. Por isso, gostaria de convidar aqueles por quem, afinal, tudo isso começou. Danil e Kira entraram na sala. Caminhavam com segurança embora Helena notasse o leve tremor nos dedos da filha de Alexei, apertando com força a folha com o texto. Meu nome é Danil Morozov, iniciou o garoto. Estudo no 8º ano da escola 15. Morro neste bairro desde que nasci e conheço cada canto do nosso pátio escolar. Meu projeto se chama Praça Inteligente do Futuro. Mas o futuro não existe sem o passado. Falava com simplicidade e convicção, mostrando maquete, explicando como a tecnologia poderia tornar o espaço mais eficiente sem destruir o que já existia. A plateia ouvia em silêncio, como se prendesse a respiração. Agora minha colega de classe, Kira Volkova, lerá seu ensaio sobre as árvores do nosso pátio, concluiu Danil, passando a palavra à menina. Kira avançou. Estava pálida, mas seus olhos ardiam em determinação. Troncos e galhos, começou com voz baixa porém firme. Quando olhamos para um velho bordo, não vemos apenas uma árvore. Vemos todas as mãos que a plantaram, todos os olhos que a observaram, todas as histórias contadas sob sua copa. Sua voz, antes tímida, ganhou força enquanto falava sobre a ligação entre gerações, sobre como o verdadeiro progresso não apaga o passado, mas brota dele, como novos ramos de raízes sólidas. Quando as crianças terminaram, houve um instante de silêncio absoluto. Depois, os aplausos irromperam, espontâneos e calorosos. Helena viu o presidente da comissão cochichar algo ao ouvido de seu adjunto, viu os membros do grupo de especialistas acenarem em aprovação.
A votação foi quase unânime. O ecoprojeto alternativo de Alexei foi aprovado como base, com as contribuições dos alunos. A construção do centro começaria na primavera, mas seguindo o novo plano, preservando todas as árvores e modernizando a quadra esportiva. Após o encerramento oficial, Helena, Alexei e as crianças saíram para a rua. O dia estava claro, ensolarado, apesar do frescor outonal. Proponho comemorar nossa vitória, disse Alexei. Sorvete no Parque Gorky com este frio? Riu Helena. Exatamente, piscou ele. As crianças trocaram olhares e reviraram os olhos em uníssono, mas não recusaram. O parque os recebeu com as cores vibrantes do outono. Folhas secas farfalhavam sob os pés, enquanto o sol desenhava jogos de luz e sombra nas alamedas. Vou dar um pulo na biblioteca por 1 minuto, disse Helena de repente, ao passarem pelo velho prédio de colunas. Tamara Mikhailovna havia pedido que buscasse uma seleção de poemas para o concurso escolar. Subiu os degraus rapidamente. Dentro, apesar de ser sábado, reinava um silêncio quase sagrado. Apenas a bibliotecária idosa cochilava atrás do balcão. Desculpe, dirigiu-se a ela Helena. Preciso de poesia da Era de Prata para uma competição na escola. Terceira estante, prateleira de cima, murmurou a mulher, sem abrir os olhos. Helena seguiu até o local indicado, encontrou o volume desejado e, ao estender a mão para pegá-lo, acidentalmente tocou no livro ao lado. Um envelope amarelado pelo tempo caiu de suas páginas. Ela se abaixou, apanhou. Não estava lacrado, e uma ponta de papel aparecia em seu interior. Movida por um impulso súbito, retirou-o e desdobrou. Querida Lena, lia-se nas linhas escritas com letra cuidadosa. Escrevo estas palavras sem saber se terei coragem de entregá-las. Estamos terminando a escola, e tenho medo de que nossos caminhos se separem para sempre. Quero que saiba, nestes anos olhei para você e não vi apenas uma colega de classe. Você foi a luz que tornou meus dias escolares especiais. A carta era longa, sincera, transbordando aquele romantismo juvenil que só parece ingênuo para quem esqueceu como é sentir. No final a data, 20 de maio de 2005, noite de formatura, e a assinatura, para sempre seu AV. Helena congelou, incrédula. AV Alexei Volkov? Seria possível? Olhou pela janela. Alexei e as crianças estavam sentados em um banco perto da fonte. Kira gesticulava enquanto contava algo, Daniel ria, e Alexei os observava com um calor no olhar que fez o coração de Helena apertar. Ela voltou até eles, ainda segurando a carta. As crianças já saboreavam o sorvete que Alexei comprará em uma barraca. Encontrou algo? Perguntou ele, notando sua expressão. Helena estendeu-lhe o envelope em silêncio. Alexei o tomou, correu os olhos pelas linhas e ruborizou como um adolescente flagrado em uma travessura. Onde conseguiu isso? Sussurrou. Achei por acaso, dentro de um livro, respondeu ela. É verdade que você escreveu? Alexei assentiu, incapaz de dizer mais. Por que não entregou na época? Ele encolheu os ombros. Tive medo. Medo de que risse de mim. De que estragasse tudo. Você era tão brilhante. E eu? Eu me lembro de como você era, interrompeu Helena, baixinho. O garoto do fundo da sala, que tocava violão melhor que ninguém na escola. Calaram-se fitando-se. 18 anos, um longo tempo, mas naquele momento as décadas pareceram se contrair, transportando-os de volta àquela noite de maio, quando estavam à beira da vida adulta, cheios de esperanças e receios. Sabe, disse Helena finalmente, talvez as coincidências sejam apenas a vida nos dando uma segunda chance. Ou a primeira que finalmente temos coragem de aproveitar. Alexei sorriu. Ou as duas coisas. As crianças, observando-os com curiosidade mal disfarçada, trocaram olhares. Tenho um poema novo, anunciou Kira de repente. Querem ouvir? Sem esperar resposta, tirou do bolso um pequeno caderno e começou a ler. Não temas as mudanças, elas chegam. Quando a alma está pronta para voar. Abre os cadeados, escancara os portais. E verás, a vida não passa de longe. Ela cai em tuas mãos como folhas no outono. Se deita neve, rompe raízes no chão. Quando terminou, Helena olhava para ela com admiração. Isso é lindo, Kira. Você vai vencer no concurso, com certeza. Eu também tenho uma coisa, declarou Daniel, não querendo ficar para trás. Pegou o tablet e mostrou o esboço de um novo projeto. Uma casa inteligente para uma grande família. Olhem, aqui tem energia autossustentável, sistema de reutilização de água, jardim de inverno. Uma grande família? Repetiu Alexei, lançando um rápido olhar a Helena. É claro, respondeu Daniel, como se fosse óbvio. Mamãe, eu, você, Kira. E quem mais aparecer depois, né? Daniel, exclamou Helena, corando. Mas o garoto apenas deu de ombros, inocente. O quê? A Kira e eu já conversamos.
Morar em casas separadas é inconveniente. Melhor todos juntos. Kira concordou com a cabeça, observando os adultos envergonhados. Ao chegarem em casa naquela noite, o grupo se deparou com Antonina Petrovna sentada em um banco próximo ao prédio, com a mesma gata tricolor, agora lambendo as patinhas, aconchegada ao seu lado. Enfim, exclamou a idosa, os olhos brilhando de satisfação ao vê-los todos juntos. Já estava cansada de alimentar essa gata sem teto que os uniu. Helena franziu a testa, confusa. Do que a senhora está falando, Antonina Petrovna? A velha sorriu com malícia, acariciando o dorso listrado do animal. Esta aqui é a M. Toda manhã, ela ia ao parque e depois voltava para miar debaixo da sua janela, Viktorovna. Só que você é sempre apressada, nunca notou? Alexei cruzou os braços, intrigado. E o que isso tem a ver conosco? Antonina Petrovna ergueu um dedo, como uma mágica prestes a revelar seu truque. Porque eu pedi ao seu vizinho, Stepanich, que passeasse com o Rex exatamente naquela manhã, naquela hora e naquele lugar. Vi você, Alexei, espiando Helena pela janela toda vez que ela passava. Fez uma pausa dramática. E pensei, por que não dar uma ajudinha ao destino? Helena e Alexei trocaram um olhar entre espantados e divertidos. E o despertador que quebrou? Perguntou Helena, estreitando os olhos. Ah, isso foi obra do destino mesmo, minha querida, riu a idosa. Eu só alimentava a gata e combinei com o Stepanich. Danil e Kira se entreolharam boquiabertos. Então você armou tudo isso? Sussurrou Danil impressionado. Que máximo! Completou Kira com admiração genuína na voz. Igual a filme. Ali estavam eles, 2 adultos, 2 adolescentes, uma senhora idosa e uma gata. Todos tão diferentes, mas naquele momento conectados por algo maior que uma simples coincidência. Sabe, Antonina Petrovna, disse Alexei de repente, a voz mais suave, a senhora tinha razão. Ele olhou para Helena, depois para os jovens, e finalmente para o horizonte, onde o sol mergulhava em tons dourados e rosados. O destino nos testa para nos tornar mais fortes, e nos levar uns aos outros. A música de algum lugar distante se misturava ao riso das crianças na praça. A gata tricolor se esticou, acomodando-se com satisfação no colo de Antonina Petrovna, como se dissesse, minha missão aqui está cumprida. Helena e Alexei se entreolharam novamente. E sem precisar de palavras, compreenderam. Nada naquele mundo era por acaso. Especialmente quando se tratava de encontros, despedidas e novos começos. As coincidências eram apenas eventos cujos significados ainda não havíamos decifrado. Agora, eles sabiam. Seu encontro estava escrito nas estrelas. E aquilo era apenas o início.